Altair Rodrigues, o que é mesmo o liberalismo econômico? Muito bem, Erivan. Nesses tempos aí que se caracterizam pela polarização, muitas polêmicas, narrativas e tudo mais, é interessante também a gente refletir sobre essa questão da economia, porque também na economia, sendo uma ciência humana e não uma ciência exata como muitos pensam, essa ideologização da economia também acontece. E claro que a humanidade sempre perseguiu algumas utopias. O Yuval Noah Harari fala que nós tivemos praticamente 3 utopias no século XX, né? Uma foi a utopia socialista, comunista, uma outra foi a utopia fascista, né? Que a gente, felizmente, fracassou, as duas fracassaram, né? A ideologia nazista e de todos os extremismos de um lado e do outro, o extremismo de direita e o extremismo de esquerda. E tem a utopia, vamos dizer assim, liberal, né? Que é talvez a única que sobreviveu. E o liberalismo, apesar de muitas críticas que se faz e de incompreensões, é sem dúvida um sistema de produção superior. Bom, vamos lembrar aqui, né, para aqueles que não são iniciados no tema, que a economia é uma ciência que trata da escassez. Os nossos recursos são limitados, porém, os nossos desejos e necessidades são ilimitados. Nós não temos todo o dinheiro que precisamos, nós não temos todos os recursos que desejamos. Logo, nós temos que, é uma função do ser humano, administrar o que não tem, administrar a escassez, ou fazer o melhor uso dos poucos recursos que dispõe em função das grandes necessidades que são sempre elásticas, né? A gente sempre quer mais, em todos os sentidos. Então, existem diversos modos de você administrar os recursos. O modo socialista é um modo que depois, no outro programa, a gente pode comentar aqui sobre o modo de produção socialista, o que caracteriza, né? E o modo de produção capitalista, né, liberal, que junta o liberalismo na economia com a democracia na política, né? Esses dois regimes andam juntos, né? Primeiro, o liberalismo, ele tem um princípio fundamental, que é a liberdade humana. No liberalismo clássico, o respeito à liberdade humana é sagrado. Cada um é responsável para fazer aquilo que entende, e no âmbito privado, todo mundo é livre para fazer aquilo que acha que é melhor, desde que não crie problemas e prejudique as demais pessoas da sociedade. Porque o liberalismo, ele surgiu a partir de uma oposição ao absolutismo, né? Como a gente lembra, nós estudamos nos livros de história, lá no passado, alguns séculos atrás, né? O regime que prevalecia na maioria dos países era o absolutismo divino, inclusive, que era homologado pela igreja, né? Onde o rei era um ser representante divino que era quem administrava e sua vontade era soberana, absoluta, né? E daí começaram as ideias a partir do movimento filosófico do iluminismo, que questionou aquele modelo anterior, e aí, a partir daí, começaram as revoluções liberais, como, por exemplo, a revolução, que no primeiro país que aconteceu, que foi a Inglaterra, né, e depois os Estados Unidos e França, onde derrubou o absolutismo, o regime lá real dos reis, né, e se instaurou a democracia. Bom, então, só para dar um contexto histórico, é mais ou menos isso que aconteceu. Agora, tem algumas ideias que são, vamos dizer assim, as características, os pilares fundamentais do liberalismo, né? Como já falei, a liberdade humana. Um outro é a mínima intervenção do Estado, porque no regime anterior, o regime absolutista, e também em outros sistemas econômicos, né? O Estado era quem determinava o que o cidadão tinha que fazer ou não fazer. No liberalismo, uma das propostas é que o Estado tenha a mínima intervenção. O início do liberalismo é considerado um marco, né? O lançamento do livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, em 1776, e que propunha
que a lei da oferta e da demanda, aquilo que ele chamava de mão invisível, onde cada agente econômico, cada um de nós, o Smith foi o primeiro que elaborou um estranho paradoxo, onde ele dizia que o egoísmo individual gerava o bem-estar coletivo. Se cada ser humano tivesse que produzir tudo o que ele precisa, a vida seria inviável. Através da cooperação, onde cada um busca o seu lucro individual, cada um busca a sua vantagem pessoal, e aí você se especializa naquilo que você mais sabe fazer melhor, e depois você leva isso ao mercado, onde existe o intercâmbio, né? Mercado é exatamente isso, as transações, as compras e as vendas, né? Então, nesse sentido, você promove o bem-estar geral. Se você analisar a história humana, durante mais de quase 2.000 anos, com a invenção da escrita 4.000 anos atrás, até 1800, a humanidade viveu praticamente no mesmo patamar. E o grande salto na produção, porque a economia ela trata de duas coisas, dois problemas, que é a questão da produção e a questão da distribuição da riqueza. Quase 2.000 anos, a humanidade permaneceu praticamente estagnada. Um cidadão comum no século XIX, início do século XIX, ali os anos de 1800 e pouquinho, a vida era exatamente igual à vida de um cidadão lá no Império Romano, na Grécia ou em qualquer outro lugar da antiguidade. Então, e foi a partir da Revolução Industrial, que é considerado o marco do liberalismo, desse regime de produção econômica que a gente conhece hoje, e que deu esse grande salto que a gente pode explorar mais um pouquinho para entender melhor o que é esse sistema. Quais são os principais prejuízos que essa intervenção do Estado na economia causa para a sociedade brasileira? E essa intervenção, ela atrasa o processo de crescimento dos países? Em que medida? E quais seriam aí os caminhos para as sociedades avançarem? Exatamente, esse é o ponto crucial, né? Porque o que propunha lá o Adam Smith, que foi o grande, vamos dizer assim, teorizador, né, do capitalismo, do sistema de produção capitalista liberal, né, é que deixe o mercado regular a lei da oferta e da demanda. Então é o seguinte, é diferente dos regimes autoritários, onde tem uma autoridade central que decide o que fazer, o que pode e o que não pode, né? E aí você percebe a superioridade do regime de produção capitalista liberal, porque é o próprio mercado quem regula isso. Se a produção de um bem é lucrativa, então muitas pessoas, muitas empresas vão produzir esse bem. E essas empresas e essas pessoas, elas só subsistem, elas só conseguem sobreviverem se existir demanda, se existir alguém comprando. Então isso não depende da decisão de uma pessoa individual, de um iluminado, seja ele rei, seja ele ditador, seja ele quem for. Então essa é uma característica da superioridade. E um outro ponto, Erivan, é que onde existe o Estado, onde existe essa intervenção autoritária, sempre existe margem para corrupção, para ineficiência, para os privilégios, que foi que sempre caracterizou a história humana e ainda hoje é característica de muitos governos. É bom que a gente diga, né? Quem me ouve falar já deve ter percebido que eu sou um liberal por convicção. Eu não estou dizendo aqui que o regime liberal é um regime perfeito. Existem algumas críticas que se faz a esse tipo de sistema produtivo, que há uma concentração de renda, que há uma concentração do grande capital, que isso significa dizer que agora não é necessário o Estado zero? Não, existe uma função do Estado. A função do Estado, ela só não é produtiva, ela é apenas para estabelecer os parâmetros, os critérios da vida social, segurança e outros temas, né? O Estado tem a sua função, saúde, educação básica. Agora, se a gente vê na nossa história, né, algumas ideias que são resquícios dessas ideias autoritárias, nós vimos isso muito no Brasil, de alguns iluminados que acham que tem a solução e a fórmula para instaurar o paraíso. Então, por exemplo, criar um Estado empresário. Isso é um absurdo. Não é função do Estado ser uma empresa produtora de bens e serviços,
como tiveram muitas Brais da vida aqui e ainda tem algumas por aí, né? Então, para o liberalismo, é o mercado quem regula isso. A decisão de o que produzir e quanto produzir é uma função do mercado. E aí a lei da oferta e demanda, há uma autorregulação. É definido pela lei da oferta e da demanda. Não tem uma autoridade central, como tinha, por exemplo, no regime comunista lá da União Soviética, que foi um fracasso total. Achava que a planificação, que a ideia de algumas pessoas lá, especiais, iluminados e especialistas, conseguiriam calcular o que a sociedade precisava, quanto produzir, o que produzir e quanto produzir. E aí nós vimos, ainda no final da década de 80, a derrocada dos regimes comunistas, né? Primeiro a União Soviética e depois, no efeito dominó, todos os demais países. Nós estamos vendo hoje Cuba, né? Até lendo uma matéria essa semana, né? Frei Beto, que é um grande admirador lá do regime comunista, ele voltou agora de uma viagem a Cuba e até escreveu um artigo no jornal. Eu li uma entrevista que a situação em Cuba está insustentável, está a pior situação de todos os tempos. Todos esses regimes de planificação estatal, central, de uma autoridade central que quer administrar a economia, demonstrou na história humana que é um fracasso total, não tem a mínima possibilidade de êxito, né? E é isso que a gente viu em todos os regimes autoritários, ditatoriais, né?